Olá, sejam bem-vindos ao Conecta RH, o podcast da BRH Mato Grosso, um espaço dedicado a desvendar as conexões humanas e também falar sobre as relações de lideranças. Eu sou Nádia Macanhã, presidente da BRH Mato Grosso, e esse espaço é dedicado para criar conexões e trazer conhecimentos até vocês. Hoje estou aqui com dois convidados mais do que especiais. É o nosso primeiro episódio do Conecta RH e eu não podia imaginar um cenário melhor. Eu estou aqui com a Leila Nascimento, que é presidente da BRH Brasil, e o Paulo Sardinha, nosso eterno presidente, agora está no Conselho Deliberativo. Ambos têm uma vida dedicada à causa de recursos humanos, à área de gestão de pessoas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. De verdade, é uma alegria e uma honra recebê-los. É um momento muito importante para a gente de estar aqui com vocês, inaugurando esse podcast. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui acompanhando de perto o belíssimo trabalho da BRH do Mato Grosso. Obrigada pelo convite. Muito bem, só tenho a juntar as palavras que a Leila acabou de dizer. E que a gente falava antes, o primeiro podcast que nós fazemos neste ano. Gente, é o primeiro podcast que a nossa presidente Leila faz junto às seccionais. E Paulo, assim, a BRH no Mato Grosso existe porque a gente teve um patrocínio muito forte do Paulo para poder fazer isso acontecer. Então, vocês imaginam a alegria de a gente fazer o nosso primeiro episódio com essa dupla. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu tenho algumas perguntas. Nesse nosso episódio, a gente vai falar sobre o futuro do profissional de recursos humanos, sobre carreira, desafios, competências essenciais. Então, a gente vai transitar. Preparem papel e caneta, porque eu tenho certeza que vão sair daqui insights valiosos. Eles que têm, além de uma carreira, têm uma dedicação ao desenvolvimento dos profissionais no Brasil, no mundo. Leila já foi aí presidente internacional, então muitas coisas boas. Mas eu preciso começar dizendo e parabenizando vocês pela edição magnífica do CONAR. A melhor e a maior edição de todos os tempos. Parabéns, o evento estava lindíssimo, rico em conteúdo, grandioso no espaço, assim, foi maravilhoso. Eu participo do CONAR há muitos anos e confesso que esse ano foi muito diferente, então parabéns aos dois pelo trabalho. Obrigada. O CONAR realmente deste ano, nós trouxemos assim algumas novidades. Uma delas é o espaço, que nós saímos de 3 pavilhões para 5 pavilhões no Expo São Paulo. Foi possível, então, que os nossos visitantes e congressistas pudessem ter acesso a uma Expo de 317 empresas presentes lá. Um congresso de conteúdo. Hoje, este ano, uma das nossas preocupações foi conexões, né, potencializando conexões, e nessas conexões nós trouxemos bastante a discussão da IA, da inteligência artificial no RH, quais são os desafios, os impactos, e tivemos também uma participação muito grande que nos deu, assim, um orgulho, são das startups, que foram, assim, uma ala de oferecimento de serviços, não é, e de cases de sucesso muito interessantes. 2 arenas grandes do conhecimento, onde foram palestras, né, seguidas, e no nosso auditório principal, que nós tivemos lá cerca de quase 4.000 pessoas, né, congressistas, trazendo então o que a gente sempre fala na BRH, e o congresso aqui do Mato Grosso trouxe isso a nós. Os nossos congressos é um MBA de curta duração, né, é um momento de apreciar tendências, verificar para onde a nossa área caminha, é um momento importantíssimo de network. Eu costumo dizer que nenhum profissional cresce sozinho, a gente está precisando cada vez mais de somar com o outro e buscar no outro alguns complementos e conhecimentos que a gente não tem. E a BRH tem esse compromisso, esse propósito do desenvolvimento não só dos profissionais de recursos humanos, sabe, Nádia? Nós estamos sendo muito procurados por outras áreas, que todos são gestores de pessoas e precisam um pouco desse conhecimento que o RH se desenvolve e possui. Então, foi um prazer mesmo o CONAR desse ano, e já estamos aí preparando o próximo. Você que não pôde participar agora em 2025, esteja conosco em 2026, o congresso já tem data. Nós tivemos esse ano uma comitiva representativa do Mato Grosso e no ano que vem queremos estar ainda maior. De fato, como a Leila disse, potencializando as conexões, né, com uma diversidade de conhecimento, de fornecedores e parceiros, de curadoria de conteúdo.
Então, parabéns aí pelo trabalho de ambos, que eu sei que isso é construído com detalhezinho durante muito, muito tempo. Mas uma observação, pode ter sido melhor até agora, mas o de 2026 vai ser ainda melhor. Com certeza. Muito bom. Gente, eu já começo aqui com uma pergunta bastante desafiadora. Para onde vai o futuro do profissional de RH? Que caminho é esse? Como é que vocês que estão à frente da BRH Brasil, que tem conexões aí com os RHs pelo mundo, vamos estar daqui uns dias aí no evento interamericano de recursos humanos, como é que vocês estão olhando o futuro do profissional de RH? Qual é esse ambiente? O que nós temos a ver aí para um futuro, para a proximidade? Eu gosto sempre de buscar, assim, o início de uma nova história que nós estamos construindo, que foi a partir da pandemia. Quando nós tivemos a pandemia e que precisávamos que todos ficassem em casa, os CEOs e os pares do RH foram ao RH. O que vamos fazer? Como orientar essas pessoas em casa? Como produzir resultados? E o RH mostrou o seu protagonismo e a sua importância nesse momento. E quando a gente olha para o futuro, nós estamos vendo cada vez mais um RH voltado para o desenvolvimento de pessoas, para a qualificação, para a IA, que é a inteligência artificial. E quando eu falo na qualificação, no Fórum Econômico Mundial diz que em 2030 serão 2,5 bilhões de pessoas que precisarão ser qualificadas no mundo. Então, esse é o papel do RH, acompanhar essa evolução de uma forma que possamos, então, atender às expectativas dos negócios, das organizações e, muito especialmente, o autodesenvolvimento dessas pessoas, desses profissionais, né. Cada vez mais o RH tem um papel, e nós ouvimos sempre isso, né, o guardião da cultura, é o guardião do bem-estar dessas pessoas. Estamos vendo muito forte o well-being sendo introduzido e sendo discutido. Então eu vejo que nós estamos no meio de uma transformação. Tem especialistas que já falam que nem se daqui a 50 anos saberemos os impactos que estamos sofrendo agora nessas transformações. E esse protagonismo do RH continua. E mesmo diante da inteligência artificial, é interessante que de vez em quando, volta e meia, né, Nádia, fica assim, o RH sobrevive, o RH continua, e nós estamos mostrando que as estratégias de recursos humanos, as políticas de recursos humanos, a forma de condução dessas pessoas nas organizações e na própria sociedade em si, porque a organização é uma amostra da nossa sociedade, o RH tem um papel preponderante. Muito bom. Paulo? Eu acrescentaria a palavra amplitude. Muito bem. Eu vou me denunciar um pouquinho. Comecei como estagiário nos anos 80 e cheguei então a diretor para a América Latina em 2014, quando eu me aposentei. Foram 50 anos aí vendo o circuito, que a palavra seria amplitude de uma agenda. Nos anos 90, do ponto de vista da história, não estamos tão longe, você pegava as grandes multinacionais que dominavam o desejo de emprego no Brasil, e você olhava para a área de RH, era exatamente a mesma formação. Você mudava de empresa, mas quando você olhava para o organograma, você olhava a mesma estruturação de uma área de recursos humanos. De lá para cá muito mudou, a amplitude veio. Começou com responsabilidade social, depois veio comunicação, então fomos juntando uma série de temas. Então, primeiro, atenção para o futuro, amplitude da agenda com que o profissional vai trabalhar. Um segundo ponto, a gente pode falar em tecnologia. Eu me lembro, e a preocupação com a tecnologia, imaginando ser uma ameaça ao emprego, é algo que não é novo, vem dos anos 80. Em 1980, alguma coisa, já se falava que no futuro as fábricas seriam escuras. Porque ao ser preenchidas por robôs que não precisariam de iluminação. Esse futuro nunca chegou e até hoje ainda se tem um receio da tecnologia. Eu diria que o profissional de RH tem que ficar observando o impacto da tecnologia, mas eu sou otimista, eu acho que esse impacto é sempre amigável, né?
Agora, isso nos traz de volta o que a Leila comentou, que é a grande preocupação que a gente tem da atualização e qualificação dos profissionais no papel da área de recursos humanos dentro não só da organização, mas da sociedade. E é interessante, Nádia, nessa parte da qualificação, eh, nós estamos precisando muito estar mais próximos das universidades, das escolas de negócios, porque não faremos isso sozinhos, precisamos realmente ter essa parceria. E eu costumo dizer que o recursos humanos dentro da organização é o educador na empresa. Então, esse momento nosso é um momento realmente de parcerias, de trocas. É interessante quando a gente fala, né, aquela frase: "Quando eu achei todas as respostas, mudaram-se todas as perguntas". Nós estamos vivendo esse momento. Muda todo dia agora, inclusive, né? Não é? Todo dia muda. Então, essa parceria com a educação, com as universidades, com as escolas, eu vejo que é muito importante. E nós lá na BRH, nós agora estamos até com uma diretoria própria de educação com esse viés. Como podemos estar mais próximos e trabalhar melhor essa formação e essa qualificação. Eu sei que você tem uma experiência boa nisso, né? Somos levados a uma aprendizagem constante. E a BH tem essa preocupação. Muito bom. Bom, vocês falaram aí de amplitude, falaram de ser protagonista. Concordo em gênero, número e grau. Com todos esses desafios, a gente precisa ter capilaridade, às vezes a gente não tem o alcance sozinho, e com o meio acadêmico a gente consegue, de repente, reduzir caminhos e estreitar caminhos e ser protagonista de toda essa mudança, né? Vocês falaram do desenvolvimento, e aí me ocorre o seguinte: para eu fazer parte desse movimento de mudança, para que eu possa ser de fato um agente de mudança, para que eu seja protagonista, para que eu ocupe, né? Nós estávamos hoje aí no evento do RH do Agro, nós vamos ter aí algumas notícias no final do dia. Então, e a gente ouviu um pouco a respeito disso, né? O que que esse profissional de RH precisa desenvolver? Quais são essas competências essenciais? O que que vai dar ele a condição de estar, nesse cenário, nesse contexto? O que que vai manter ele, em foco, em evidência? O que que ele precisa aprender, desenvolver, de repente atualizar? O que que não pode ficar de fora? O que que vocês podem dizer a esse respeito? Bom, eu diria que o primeiro, nós precisamos entender os cenários. Há uma dificuldade nossa no Brasil de entender que nós estamos conectados com o mundo o tempo inteiro. O que ocorre lá fora vem impactando o que temos aqui dentro. Então, nós não somos mais profissionais de uma empresa, nós somos profissionais de um mercado. Sim. E esse mercado é um mercado que se transforma. Então, conhecer cenários para onde caminha o negócio da minha organização, para onde caminha o meu país, qual é a principal economia, quais são os pontos de impactos que precisamos ter, eu estou conectando o negócio da empresa com o recurso humano. Então, essa competência de buscar esse conhecimento, eu acho super importante. A outra competência que eu vejo e que eu não gosto quando fala que o RH tem que ser estratégico. Para mim, o RH é estratégico, está no DNA dele. Mas para ele ser estratégico, eu preciso também ter aguçado o desejo de conhecer os negócios onde eu atuo. Então, essa competência do conhecimento sobre o negócio é uma coisa que a gente precisa ter uma disciplina até com relação a isso. Um outro ponto que eu vejo de competência é dar às pessoas a possibilidade do desenvolvimento. E aí eu falo da liderança, eu falo das pessoas, dos profissionais da organização, porque somos nós que promovemos, junto às lideranças, essa vontade de se desenvolver. A minha carreira, se eu vou olhar o meu curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando eu fiz, eu não imaginava que eu teria que entender de marketing, de balanço, de financeiro, de negócios. Então, assim, nós estamos sendo levados a ser estudantes permanentes. E a BRH e o profissional de RH tem essa missão de fazer com que as pessoas entendam que o nosso conhecimento, até isso foi falado hoje, né? Que o nosso conhecimento ele se torna obsoleto muito rápido.
Então eu vejo que levar as pessoas ao desejo dessa aprendizagem, e aqui com o nosso conecta, né, o desejo de saber que precisa se conectar com o que está acontecendo à nossa volta, eu considero super importante. Muito bom. Paulo? A Leila comentou sobre a questão mundial. E, de fato, se a gente imaginar que as fronteiras de atuação dos recursos humanos já não se limitam aos muros da organização. Ele extrapola a organização, chega à sociedade. Não é à toa que muitos diretores de empresas brasileiras se tornaram diretores para a América Latina. Sim. Não é? Quando a gente chega no final do ano e que a gente vai fazer uma rodada com profissionais de recursos humanos que estão em outros países, a gente até se surpreende positivamente a ver que o fluxo da expatriação de profissionais de recursos humanos é do Brasil para fora. Para. Né? Legal. A gente vê várias empresas reconhecidas, de renome, em que o profissional de recursos humanos, a direção de recursos humanos está sendo exercida por um brasileiro. Então, assim, a questão da fronteira, nesse caso virtual, a gente derruba. Agora, isso também traz mais responsabilidade, né? E essa preocupação do RH ter um cuidado muito grande com, vamos dizer, a visão, o alcance da visão dele. Ele tem que realmente alcançar não mais o que acontece dentro da organização, mas dentro da sociedade. E Os aí, muros, né? exatamente. E como a Leia falou, vendo o que acontece no mundo. Tem um lado bom, né, que a gente acaba se convencendo de que as coisas que acontecem aqui não são tão distantes do que acontece em qualquer outro país, né? Então, é porque é da natureza humana. Então, essa atenção, esse olhar para as culturas diferentes, para um exercício diferente, baseado em valores, baseado em premissas, faz com que o profissional de RH seja mais generalista, inclusive, na atuação dele. Falamos mais cedo sobre a questão de ser generalista, né? Eu vejo que tem muitas oportunidades aí, né? Que a gente pode estar atento e aí poder aproveitar esse novo momento que vocês falaram aí da evolução, do quanto a pandemia trouxe esse espaço. Eu queria cruzar essa oportunidade com a questão do desafio. Hoje são, né? Acabamos aí de ter a 23ª seccional, então são 23 seccionais no Brasil. Vocês representam, apoiam, ajudam, auxiliam aos presidentes das seccionais e cada um tem uma dificuldade. O que que vocês ouvem, percebem e veem como desafios para os profissionais de RH? Seja na parte do desenvolvimento, seja relacionado à cultura, o que que vocês têm ouvido? Qual é a dor que chega do RH para vocês e qual é a dor que às vezes chega da empresa para vocês? Porque vocês conectam, né? Esse é um papel importante, o slogan da BRH é conectar e inspirar. E de fato a gente tem feito isso muito fortemente pelo Brasil afora. Então a gente conecta os mercados e inspira a fazer mudança, a provocar mudança. Mas eu queria ouvir de vocês o que que vocês têm ouvido enquanto desafio, o que que o RH reclama, qual é essa dor e em contrapartida o que que a empresa também coloca. Olha, eu vejo que hoje o principal desafio está sendo a cultura da organização. Cultura. Por quê? Porque nós estamos vivendo situações, primeiro, de transformações no modelo de negócio. O outro impacto que tivemos é a questão do sistema híbrido. Tem uma discussão hoje, o presencial e o híbrido, só o híbrido. Sim. Os profissionais hoje, alguns que já estão, né, acostumados com o remoto, se questionam por que que eu tenho que voltar. Nós fizemos no ano passado, a BRH Brasil reuniu diretores de RH de diferentes partes do mundo que estão lá fora, junto com a McKinsey, em Milão, lá na Itália. Foi um projeto nosso internacional. E nós estávamos exatamente, o foco, isso foi em outubro do ano passado, o foco era a questão do híbrido, né? Como é que todos eles, cada um no seu país, tinha a Áustria, tinha a Itália, tinha a França, que mais? Itália, França, são uns 5 países diferentes, Unidos. Estados Unidos. E aí eram 20 executivos de RH. A gente ficou super feliz, que foi um trabalho muito bacana que a gente fez. E a pauta principal ali era a questão do híbrido. Como resolver isso?
E aí, quando nós estávamos nessa discussão, chegou a notícia de que a Amazon saiu do remoto e foi para o presencial. Aquilo deu um nó na cabeça de todo mundo ali, se uma empresa altamente tecnológica exigiu o empresarial. É claro, o presencial. É claro que cada empresa tem, né, suas necessidades e tudo mais. Tem empresa que não tem condições mesmo de fazer o remoto. A área de produção não tem condições. Mas isso foi um desafio que nós e está sendo ainda pauta que nós estamos discutindo globalmente, não só no Brasil, mas globalmente. A outra situação que eu vejo que a BRH tem trabalhado bastante nessa nesse desenvolvimento nosso nos 22 estados, é que nós estamos preocupados, assim, como preparar esses profissionais para esses desafios que estão chegando? E aí o nosso desafio maior, e você tem feito isso também, Nádia, é trazer aqueles que podem nos ajudar a trazer tendências, luzes para esses momentos. Então a gente tem que saber um pouco de economia. Depois da pandemia, nós tivemos que saber um pouco sobre ciência, porque uma coisa interessante foi falado também, que um psiquiatra falou o seguinte: vocês, com a pandemia, vocês ficaram frente a frente à morte, Sim. que era uma coisa que passava ao largo. Vocês, na pandemia, não tinham liberdade, a liberdade saiu, né? Não tinha como sair de casa. Então, essas situações trouxeram para nós algumas reflexões, né, fortes. Então, isso também é um trabalho que nós estamos fazendo quando a gente traz pessoas diferentes para discutir. E eu costumo dizer assim, isso é muito forte na Europa, o associativismo. No Brasil, a gente ainda tem um pouco de dificuldade. Isso tem Espaço ainda, né, no associativismo no Brasil, pra construir isso. essa conexão, das pessoas perceberem o valor de estar associado a uma instituição forte, que promove, dissemina, né, é mais do que uma troca, né, Leila, na grande maioria das vezes a gente muito mais recebe, né, do que doa, e sai com muito, né, você leva muito. Sim, e o benchmark também, é tudo que você fez que não deu certo na sua empresa, eu já sei que eu posso fazer de uma forma diferenciada. E eu costumo dizer que o nosso RH, eu que viajo aí para outros países, o nosso RH não deve nada a nenhum outro RH fora. A gente está muito bem em termos de cases de sucesso. Então, isso a BRH quer trazer. Esse é o nosso papel. Como também é o nosso papel levar os nossos RHs lá para fora, Sim. essas práticas e mostrar. Trabalhar a amplitude que o Paulo Hum. falou, né, enxergar um Isso. pouco mais. Eu me lembro de ouvir o Paulo algumas vezes falando um pouco dessa questão de que o nosso RH no Brasil não perde nada, você acabou de falar aí, né, de diretores assumindo a Latam. Vem mais alguma coisa que você se lembra aí de dores com relação às seccionais, aos profissionais de RH, o que o pessoal tem trazido? Eu acho que a pandemia nos jogou numa situação sem nenhum preparo. Ela colocou um holofote, né? E a discussão, por exemplo, sobre o trabalho híbrido, né, é algo que vai se perpetuar ainda durante um tempo, Sim. porque uma parcela híbrida no trabalho me parece que é irreversível. Então agora é nos prepararmos para planejar um pouco mais, algo que nós fizemos de maneira bem sucedida durante uma pressão enorme naqueles anos que foram bastante cruéis, né? Então essa relação de trabalho que vai ser permeada por fuso horário diferente, cultura diferente, né? Lideranças de países diferentes, vai fazer com que o RH, exatamente isso, é mais uma maneira de falar de amplitudes que a gente vai lidar. E nós temos uma amplitude natural interna no país. Quando a gente olha para o que é específico, ou eu diria assim, a gente olha de norte a sul, coisas muito específicas de práticas de recursos humanos, dependendo da sua região, dependendo da influência que tem. Mas se a gente conseguiu superar a pandemia, né, no esforço que nós fizemos, eu sou bem otimista, repito, de que a gente vai conseguir. E esse laboratório grande, que é o Brasil, permite, né, uma diversidade muito grande no trabalho de recursos humanos. É por isso que lá fora, né, o profissional daqui é percebido como uma pessoa bem mais preparada.
Muito bom. Você que não sabia disso, está aqui, ó, os presidentes dizendo o quanto nós, profissionais de RH do Brasil, somos bem vistos aí lá fora. E eu me lembrei de uma coisa, Paulo, na pandemia, nós não tivemos o CONAR, porque tinha essa restrição. E eu me lembro que a BH fez muito rápido um evento que era o Maratona RH, né? Que tinha um RH no meio, porque não tínhamos a possibilidade. Foi um evento belíssimo para dar apoio aos RH. Você falando me passou aqui na memória o quanto a BRH consegue promover com velocidade algumas ações para poder atender as necessidades do RH. E aí eu queria entrar aqui num ponto, de repente quem está nos acompanhando hoje não conhece todo o trabalho da BRH, não entende aí todo o portfólio, eu estou aqui com as melhores pessoas para poder falar disso. Então é uma associação que tem uma série de ações, eventos e programas que permitem o desenvolvimento, as conexões. Eu sei aí que tem um trabalho com o governo, que vocês estão empreendendo um trabalho com o governo, já ouvi algumas vezes. Tem um trabalho com empresários. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse portfólio. Tem um prêmio Ser Humano, que é belíssimo. Então, eu queria que vocês dessem uma degustação para quem está nos acompanhando de quais são as frentes e as atuações que a BRH faz. As seccionais têm a atuação, mas a gente tem aí uma mãe, né, que nos orienta, nos direciona, nos suporta e tem programas padronizados que todas as seccionais podem participar. A gente sempre trabalha alguns pilares no trabalho da BRH Brasil e as seccionais. Um pilar é a educação, o outro pilar é o trabalho, os modelos diferentes de trabalho. O outro pilar é a questão da liderança, que é um ponto importante para a BRH esse desenvolvimento. Um outro pilar é a competitividade e a produtividade, porque entendemos que nós podemos contribuir sim com o país na questão da competitividade e da produtividade, porque é o que as empresas hoje, as organizações, estão sentindo com todas essas transformações. Então, esses pilares são os pilares que a BRH trata com muito cuidado. E disso tudo sai dois que nós consideramos super importantes, que é a saúde, que eu vou deixar até o Paulo para falar as nossas iniciativas com o governo sobre isso, que é o pilar que consideramos importante. O outro pilar é a questão da sustentabilidade, porque nós entendemos, eu aprendi isso também no Fórum Econômico Mundial, quando eu estive lá, que a Terra é o nosso stakeholder. Então não dá para você não imaginar que precisamos estar conectados o tempo todo com esse planeta e com as ações que podem dar uma sobrevida aos humanos. Então a gente tem essa preocupação. E a BRH no Brasil, nós temos, além do CONAR, 17 congressos estaduais, onde tem o Mato Grosso, né? Esses congressos estaduais são congressos que congregam as comunidades de RH locais e dá uma possibilidade, tanto nesse network, quanto também de acompanhar todas essas tendências e tudo mais. Então, é uma rede, vamos dizer assim, de conhecimento. Fora isso, cada seccional tem uma tendência. Por exemplo, o Amazonas está fazendo um trabalho muito bonito, que é o projeto dos 50 a mais, né? O Ceará agora está fazendo o projeto amarelo, desse momento que a gente está vivendo nesse mês. Então, cada uma tem uma aptidão, vamos dizer assim, para um determinado projeto. E quando isso se junta, nós agora no CONAR vimos, né? Quando as seccionais se juntam e mostram os seus cases, é assim um aprendizado muito rico, porque nesses cases trazem não só as necessidades, os impactos na comunidade, porque nós queremos impactar sim a comunidade, como também essa rica troca do que eu fiz num determinado estado, eu posso levar para o meu estado também. Boas práticas, né? Boas práticas. Copia e cola que pode ser adaptado, coisa e tal. Isso. E sem contar, acho bom frisar, né, para o nosso público, nós somos voluntários. Nós estamos dando o nosso tempo de trabalho, de família, para essa associação que nós acreditamos que completou 60 anos. Então, é uma associação que, diferente de muitas outras áreas profissionais, é uma associação muito forte, né? Ela tem isso nesse bojo, nós somos um case, inclusive lá fora nós somos um case. Quando você falou da questão das competências do RH, eu lembrei de algo importante que foi o presidente da Associação do Reino Unido, o CIPD, o Peter Schiff, ele diz que o RH deveria ser uma ciência,
porque ele reúne várias frentes, filosofia, sociologia, antropologia, a gente tem que entender. Então, uma das competências que eu vejo, a gente precisa voltar a rever essas ciências. A filosofia, estou aqui para quê e por quê, Sim. né? Propósito. Propósito e tudo mais. Então, eu acho que a BRH tem desenvolvido a sua missão dentro dessa trajetória. Bom, a Leila percorreu bem. Agora falando da saúde, que ela mencionou, a BRH hoje tem um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde. Esse acordo prevê alguns trabalhos muito interessantes. Um deles é que o Manual da Saúde Suplementar no Brasil, que vai ser publicado pelo INS, está sendo feito pela ABRH e pelos voluntários. Que bacana, Paulo, poder contribuir. Muito, Fato, muito né? legal. Chegar na ponta na sociedade. Nesse sentido, a gente também tem 2 jornadas, uma em cada semestre, em que a gente reúne vários profissionais de recursos humanos e ao longo de 4 meses, esses profissionais, eles fazem uma série de encontros virtuais com vários representantes da saúde, desde o corretor até a própria Agência Nacional, falando tudo que envolve essa questão da saúde. Então, isso é um exemplo de como é que a BRH está se posicionando. Agora, eu queria reforçar também uma coisa que a Leila falou. A BRH completou 60 anos. Né? E quando você imagina uma entidade, uma organização, sem fins lucrativos, dirigidas por voluntários, sem ter nenhum relacionamento de recebimento de verba de qualquer natureza, que não seja pelo seu esforço, É por adesão. por adesão, né? Isso chega a ser um case muito bacana. Sem dúvidas. Quantas empresas ao longo desses 60 anos, até empresas fortes, né, acabaram sucumbindo ao longo dessa trajetória. E a BRH continua numa trajetória ascendente, né? E aí, para finalizar, eu costumo dizer, quando eu me aproximei da BRH, né, eu pude perceber que eu teria sido um bom diretor se não tivesse lá. Mas eu me tornei um diretor melhor. Nessa parte, quer dizer, ela permite que os profissionais, né, consigam subir alguns degraus, né, na sua trajetória profissional e de carreira. Eu sou suspeita, já falei para os dois, assim, eu sou prata da casa, a BRH, muito da profissional que eu sou hoje, foi porque eu tive oportunidade de aprender aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, com eventos que a BRH promovia, né, no passado, na época que eu estava nesse momento. E o nosso propósito é justamente isso, também proporcionar que, porque bem o que você falou, Paulo, tem essa troca, tem essa conexão, tem um conteúdo qualificado, tem gente disposta a ajudar, porque eu acho que dentro do associativismo, e principalmente nós que somos voluntários, tanto que quem entra para a BRH não consegue sair, né? A gente se envolve de tal maneira com essa causa que é belíssima, e a gente quer sempre doar mais, porque a gente recebe tanto de volta, né? Então a gente quer fazer parte, e aí tem os fóruns, tem as ações temáticas entre as seccionais, acho que é bacana para você que está acompanhando também. Nós temos acordos de parceria com as outras seccionais, então muitos eventos que às vezes são promovidos nos outros estados, o associado aqui do Mato Grosso participa, tem desconto igual, pro Conar tem desconto, então tem uma série Na de Federação vantagens. Interamericana tem desconto, Olha na só. inscrição também tem. Para quem quer, né, dar um salto ainda maior, ou quer vir Ano que vem a gente ultrapassar a barreira do Brasil. Isso. Ano que vem a gente tem o Congresso Mundial da Federação Mundial no México, também tem desconto. A gente tem uma rede, né, de conexões importantes para quem é associado. Em 2027, o Congresso da América Latina vem para o Brasil. Olha, já está no seu Já está planejado, com muita expectativa. Vai ser no Rio de Janeiro, né? E hoje já temos gente que prometem de joelhos que estarão presentes lá. Com certeza, muito bom. Bom, nós estamos chegando aqui numa reta final e eu queria que vocês deixassem duas situações. Primeiro, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o EIH do Mato Grosso. Vocês estão aqui conosco, participando de um evento do Agro, já conhecem muito, né, do nosso estado, mas que deixassem um recado para esse profissional que está aqui, né? E deixasse também uma dica para desenvolvimento. O que eu posso fazer
para quebrar um pouco dessa insegurança, do medo, como é que esses profissionais podem, de repente, usar a BRH e usar também os conhecimentos que vocês têm aí para poder fazer esse desenvolvimento. Então, para o nosso público aqui do Mato Grosso, eu sei que esse nosso podcast com os dois presentes vai extrapolar aí as barreiras do Mato Grosso, mas para o nosso público que está aqui, que está numa jornada, eu digo sempre que a gente está no caminho, mas é um caminho mais longínquo, né? Mato Grosso é um estado que tem dimensões continentais, a gente está distante de grandes centros, temos sim algumas dificuldades de acesso, por mais que a gente tenha tecnologia e que você possa acessar, mas tem algumas coisas que têm a ver com o desenvolvimento, com a cultura. Temos excelentes profissionais aqui, valiosos, corajosos, eu digo que para trabalhar, né? A gente tem que ter muita coragem para poder desvendar. Mas eu queria que vocês deixassem, então, uma mensagem para esses profissionais de RH do Mato Grosso e também como é que eles podem se preparar um pouco melhor para esses desafios que é uma palavra de encorajamento aí para quem está nessa jornada. Eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro, eu pesquisei um pouquinho sobre o Mato Grosso, na nossa área, e queria dizer que eu vi muita oportunidade do RH em aberto. Então a gente, vê que o mercado para recursos humanos em Mato Grosso está aquecido. Isso para nós é um ponto fundamental para se falar. Mas eu queria dizer que o Mato Grosso, ele está numa perspectiva de desenvolvimento que é um modelo muito bom para o país e para o mundo. Qual é? Eu vejo que vocês têm a bioeconomia, que vocês estão entrando pesado na parte de sustentabilidade. E essa área da sustentabilidade, nós do RH ainda não conseguimos mergulhar como gostaríamos. Eu vejo que o Mato Grosso vai ser um exemplo para o Brasil quando o RH trabalhar bastante essa área, porque cada vez mais vocês nos dão perspectivas assim. O uso da tecnologia no agro nos dá essa certeza de que Mato Grosso vem cada vez mais buscando o que há de inovador e tem a ousadia de fazer. Eu acho isso super importante aqui no Mato Grosso. Então, o RH tem um mundo aí a explorar no Mato Grosso de competências e de conhecimento que eu diria que a gente não pode perder essa oportunidade. Então, você que é de recursos humanos, olhe bem para o seu estado, olhando fora, né? O potencial que ele já está desenvolvendo e o que vem pela frente. E um deles é o desenvolvimento das pessoas no estado do Mato Grosso. A qualificação das pessoas, o preparo dessas pessoas no estado de Mato Grosso. Então, eu vejo que é um estado que, para a gente, vai ser uma referência em termos de Brasil e fora do Brasil nesse aspecto. Vocês vão entrar muito forte nessa parte da sustentabilidade. Mas eu queria dizer também uma outra coisa que eu considero importante divulgar aqui. O CONAR de 2026 vai ser de 18 a 20 de agosto e nós vamos ter na nossa Expo uma área só do agro-RH. Olha, já tá dando spoiler aqui, ó. Vocês estão sabendo em primeira mão. Sim. A gente vai oficializar essa comunicação mais tarde para o público, mas aqui no podcast vocês estão sabendo em primeira mão que a BRH Brasil vai ter uma arena dedicada ao agro. Olha como isso é valoroso. Ela tá criando espaço, sempre teve no palco, né, Leila? A gente já teve em outros anos profissionais da área do agro no palco, mas agora a gente vai ter uma arena dedicada, exclusiva, exomizável. Até me arrepio aqui, porque, poxa, muito bacana. Fico muito feliz por ouvir isso. Mas eu não terminei meu spoiler. Não, conte aí tudo. Você tá... O meu outro spoiler é que eu queria convidar você para fazer parte do comitê temático do CONAR. Pô, já tá aceito. Seria muito importante você levar essa experiência aqui do estado e do agro Sim, para o nosso CONAR, tá bom? com muita satisfação aí, atendo o chamado para representar os meus colegas aí. Eu diria de maneira objetiva, você falou muito em coragem. E a gente não consegue ser protagonista sem ter uma dose forte de coragem. E quando a gente pensa no estado de Mato Grosso, com as particularidades que você mencionou, não haverá outro profissional de RH que não seja aquele que está aqui, capaz de fazer o que é necessário. Então, eu acho assim, é um convite ao profissional de recursos humanos que atua dentro desse estado para assegurar o protagonismo,
com a coragem que é necessária e com a certeza de que vai ser bem sucedido. Como a Leila falou, a gente está abrindo um espaço para mostrar em São Paulo, durante um evento anual, né, um segmento do Brasil que é muito importante, que vem cada vez mais alcançando esse protagonismo. Então, é o RH abraçar com coragem e participar disso como protagonista, como ele pode ser. O Guimarães Rosa diz que o que a vida quer da gente é coragem, né? Quando a gente assume esse espaço, as coisas caminham. Nós estamos chegando ao final. Se fosse deixar eu fazer aqui várias outras perguntas, tenho certeza que vocês têm N casos aí, seja na experiência profissional, seja na experiência à frente da BRH para contar. Queria agradecer imensamente que de pronto aceitaram meu convite. Foi há poucos dias que eu soube, eu liguei para o Paulo, falei, Paulo, tem uma oportunidade, vem. Quando ele confirmou que vocês iam, eu falei, vamos gravar a primeira edição do podcast. Então, mais uma vez, Paulo, Leila, muito obrigada pelo tempo, pela disposição. Eu sei que é corrido, que é cansativo. Obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. E felizes. Que bom. Você que ficou aí nos acompanhando até agora, curte, compartilha, encaminha, faz essa mensagem chegar a mais pessoas, acompanha a gente nas redes sociais. Como eu disse no começo, a gente está aqui para promover conhecimento, conectando e inspirando. Então, nos siga nas redes sociais, que muito em breve a gente vai ter várias novidades por aí. Então, até mais e obrigada.